Olá, meus amados, que a paz do Senhor Jesus seja com você, com a sua casa, com toda a sua família. Mais uma vez, estamos aqui para o nosso momento de uma palavra de fé e de bênção para você. Todos nós gostamos daquele seriado do Chaves, certamente você já assistiu vários episódios e repetidas vezes, não é? Tem um episódio muito curioso, era quando o Seu Madruga dá aquele cascudo no Chaves e ele começa a chorar. Seu Madruga diz para ele: olha, para de chorar, homem não chora. E então o Chaves diz: olha, eu não sou homem. Seu Madruga olha com aquele olhar assim desconfiado e o Chaves diz: eu sou um menino. Há uma diferença sobre homens e meninos e não tem a ver com a sexualidade. E eu quero mostrar agora, nesse instante, num texto na palavra, as situações que separam os homens dos meninos. E é claro que aí nós não estamos falando nem da questão do sexo, não estamos falando nada nesse sentido, estamos falando de homens e meninos com relação à maturidade, ou de uma moça e de uma mulher, caso queira ser aí politicamente correto. Mas qual é a situação que nos faz essa separação? Eu leio para vocês um texto que está no segundo livro de Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 15, que diz assim: levantando-se muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É um versículo bem conhecido. Aqui está falando do moço e do homem de Deus. Qual era a diferença entre os dois? Ambos eram sexualmente homens, mas era a situação a qual que eles encontravam. Quando o jovem, o rapaz, acordou pela manhã, ele viu que toda a sua cidade estava cercada pelo exército da Síria. Nesse instante ele teve medo, nesse instante ele apavorou, nesse instante ele buscou uma solução, nesse instante ele foi atrás do homem de Deus. Olha, as situações difíceis na nossa vida, quando estamos cercados de problemas, quando os problemas, as tribulações, ou como no momento que vivemos hoje, nessa pandemia, estão ao nosso redor e não conseguimos enxergar solução, não conseguimos enxergar alternativa, não conseguimos ter nem mesmo esperança. São esses momentos difíceis que separam os homens dos meninos. E aí estamos falando da maturidade. Porque este jovem aqui, ele se mostrou desesperado. O jovem, o moço, o fraco, o imaturo, ele mostrou-se aflito, ele não conseguia enxergar solução para aquele grande problema, ele só enxergava o problema. E aqui há uma grande diferença, pois enquanto aquele jovem olhava à sua volta e cercava, o homem de Deus enxergava outra coisa, ele olhava e enxergava a solução. O rapaz enxergava um grande exército, mas o homem de Deus dizia: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O rapaz não conseguia ver. O versículo seguinte, 17, ele traz a solução. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A diferença está na visão. É claro que ele enxergava com os olhos da fé. E eu tenho dito, a fé vence o medo. O olhar de Eliseu não estava no problema, estava acima do problema, estava em Deus, estava na proteção, estava nos carros de fogo, estava no mundo espiritual, no sobrenatural, na proteção de Deus para a vida deles. Vivemos momentos difíceis, mas não se desespere. Olhe para o sobrenatural. Tenha maturidade espiritual. Enxergue a solução do problema. Qualquer um pode ver problema. As crianças veem problema. Os imaturos veem problema. Mas os maduros na fé, os verdadeiros homens, mulheres,
falando de maturidade, especialmente maturidade espiritual, consegue enxergar no mundo do espírito que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E como diz no Novo Testamento, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Confie em Deus, se fortaleça em Deus, olhe para Deus. Permita-me orar por você, porque se você se encontra numa situação difícil, confie em Deus, que Ele abra os teus olhos para enxergar que Ele está ao nosso lado. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu oro por esse que agora me assiste e me acompanha nessa mensagem. E eu abençoo, meu Deus, com o teu poder. Te peço, Deus querido, abra-lhes os olhos para que possa enxergar a verdade, que maior é o Senhor, que mais é o Senhor que está conosco do que qualquer outra circunstância que está ao nosso redor. Livra, meu Deus, o teu filho, a tua filha. Mostre para ele, meu Deus, a solução. Mostre para ela a resposta. E o Senhor é a resposta. Que ela possa ter agora vitória, paz, força, esperança em sua vida. Eu oro em nome de Jesus, meu Deus, e a abençoo no teu nome. Amém. O Senhor está contigo, mantenha-se firme, mais são os que estão conosco, maior é Deus sobre a sua vida. Fique na paz.